Olá, meus amados irmãos em Jesus. Um bom dia, uma excelente quarta-feira para o nosso coração. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se acolhidos por este amor de Jesus que nos ampara, que nos reúne aqui neste momento. É com muito carinho que nós estamos aqui, todos com o mesmo propósito, inclusive eu, de acolher em nosso coração uma palavra de esperança, um esclarecimento para a nossa jornada de vida. Então sejam muito bem-vindos e vamos começar aqui o nosso momento do Evangelho Diário, convidando também a Jesus para estar presente aqui conosco, para que o Cristo possa abrir os ouvidos da nossa alma para que possamos acolher a palavra do Evangelho de hoje para o nosso coração. E para que Jesus possa fazer de cada um de nós um instrumento da paz dele, hoje e sempre. Meus amados irmãos, hoje que as palavras do Evangelho elas possam florescer aqui dentro do nosso coração e nos trazer bons frutos para a nossa vida. Olha, meus irmãos, hoje a mensagem ela é muito especial, uma mensagem de Emmanuel, de um livro que eu particularmente eu gosto muito dessa obra de Emmanuel. Vou até mostrar aqui para todos nós, uma obra Pensamento e Vida. Lembrando, meus irmãos, só para a gente recapitular aqui, que nós seguimos o livro Um Minuto com Chico Xavier, e hoje a mensagem desse livro é justamente um pedacinho do que Emmanuel diz lá na obra Pensamento e Vida. Uma explicação que Emmanuel traz, que é uma explicação, meus irmãos, que a gente pode levar para toda a nossa vida. Emmanuel nos diz que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Por outras palavras, Emmanuel está nos dizendo aqui que a nossa vontade é ela que vai guiar muitas vezes as nossas atitudes, muitas vezes não sempre. Por trás de toda atitude nossa tem a nossa vontade. Por trás de toda palavra tem a nossa vontade. Por trás de todo pensamento tem a nossa vontade. Então, a vontade, meus irmãos, ela é um dos pilares que guia, que passa aqui, ó, nos nossos pensamentos e no nosso estado mental. Se a nossa vontade está mais elevada, com princípios mais nobres, o nosso estado mental também vai refletir isso. Agora, se a nossa vontade está lá embaixo, aqueles prazeres baixos, na revolta, no orgulho e por aí vai, nosso estado mental também vai refletir esse lado sombrio. Todos nós, e isso é importante a gente esclarecer aqui, todos nós temos um lado ainda sombrio dentro do nosso coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos aqui reencarnados para aprender. Nós estamos aqui reencarnados para aperfeiçoar. Nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações para a gente corrigir muitas coisas, para aprender novas coisas, que a gente reencarna não é só para corrigir, não, é para aprender. Às vezes a gente tem esse pensamento fixo que reencarnamos só para pagar, só para quitar dívida, só para poder passar por desafio, às vezes refletidos de existências anteriores. Nada disso, meus irmãos. Nós também reencarnamos para aprender coisas novas. Então, as situações que a gente passa na vida,
Lembremos sempre, não é só para pagar o que a gente fez de errado, não. Situações que nós passamos na vida é também para aprender coisas novas para o nosso espírito, para ver se muda o nosso ponto de vista, o nosso olhar. Então, muitos desafios que a gente enfrenta no dia a dia não é nem para pagar certas coisas, é para ver se nos impulsiona a agir de uma nova forma, com o coração mais elevado. Então, a gente também está aqui aprendendo coisas muito novas. E olha, meus irmãos, eu estou partilhando isso conosco por quê? Porque a nossa vontade também está aqui para ser moldada e aperfeiçoada. Como eu disse, a gente tem um lado ainda sombrio no nosso coração. A gente está aqui para poder aprender certas coisas também. E a gente está, sobretudo, aqui para aprender a dar mais luz ao nosso coração. A gente não dá tanta voz para esse lado sombrio. A gente também está aqui para aprender a transformar todo esse pedacinho de sombra em luz dentro de nós. Então, todos nós, diante de situações da vida, podemos escolher: olha, vou agir de acordo com essa sombra que ainda existe no meu coração ou de acordo com a luz que eu estou aqui aprendendo? Nós podemos. E aí a nossa vontade entra aí. A nossa vontade entra nesse ponto. Quando acontecem certas coisas na nossa vida, podemos muito bem direcionar a nossa vontade para agir com princípios mais elevados ou agir para um lado mais sombrio. Nós direcionamos a nossa vontade. Livre arbítrio. Decisão é nossa, de acordo com a nossa vontade. E aí entra uma questão muito importante que nós podemos até abordar aqui hoje, que eu vou falar um pouquinho sobre como que essa vontade, ela também vai acabar influindo em questões da obsessão. Porque Emmanuel afirma que a nossa vontade, ela gerencia o nosso estado mental. E nós sabemos que o nosso estado mental, ele vibra. Nosso estado mental, ele vibra. Ele vibra o que a gente está desejando, ele vibra a nossa vontade, ele vibra o que a gente está pensando, vibra as energias em volta disso. E isso pode atrair ou repelir alguns irmãos espirituais. Isso pode dar abertura ou não a muitos irmãos espirituais. Então hoje eu estou até aqui com esse livro, meus irmãos, Obsessão e Desobsessão. Isso é uma obra belíssima de Sueli Caldas. Corre Allan Kardec para ir conversando conosco aqui em cada página sobre obsessão. E lá no capítulo 4, ela vai falar sobre a obsessão nessa influência espiritual. E aí aqui antes de começar, eu preciso deixar algo claro para todos nós. Obsessão, existem vários tipos e graus, desde a mais leve até aquela que já é um laço mais profundo. Existem vários tipos, como se fossem categorias, digamos assim, de obsessão. E hoje, porque a obsessão não ocorre somente de uma forma. Às vezes nós também achamos, a obsessão é sempre daquele jeito. Não. Existem maneiras muito diferentes de obsessão, formas diferentes. E hoje nós iremos falar daquela obsessão que é de um desencarnado para um encarnado, de um espírito para alguém que está aqui, para nós que estamos aqui, na verdade, reencarnados na matéria. E, como disse Sueli, uma influenciação espiritual que vai levar a pessoa avisada
a ter procedimentos dos quais ela se arrependerá. Um dia, quando ela conseguir refletir em estado de equilíbrio. Então, é desse tipo de obsessão que eu quero falar hoje. Aquela obsessão de irmãos espirituais que se aproximam de nós através do que a gente está irradiando aí do nosso pensamento, através do que a gente está irradiando da nossa vontade, e que só a gente sabe, que ninguém sabe que a vontade que passa no nosso coração, mas a gente sabe. E esses espíritos sintonizados por toda essa gama de energia que vai sendo irradiada desses pensamentos, dessa vontade, se aproximam de nós. E por afinidade de vontades em comum, se ligam a nós. E como diz Sueli, nos influenciando sutilmente a termos comportamentos, escolhas, a falar certas coisas que em sã consciência a gente se arrependeria. Mas a nossa vontade deu essa abertura para isso. Olha, meus irmãos, aqui nesse mesmo capítulo, a Sueli diz assim: o mais corriqueiro é que a pessoa se deixa levar pelo seu lado negativo, já que as sombras ainda têm maior o campo de domínio nos seres humanos. A gente acabou de comentar disso aqui. Todos nós temos ainda um lado de sombra dentro de nós. Temos. Porque não somos perfeitos. Perfeito apenas Jesus, que é o exemplo e guia para nós aqui, da humanidade. Jesus é um espírito que está na categoria dos espíritos muito mais evoluídos, crísticos. Nós não somos perfeitos. Nós ainda somos seres errantes. E erramos e falhamos muito ainda. E temos esse lado sombrio dentro de nós. E Sueli nos diz, olha, a questão é que diariamente a gente se deixa levar por esse lado sombrio, por essas vontades sombrias. E é isso que vai dando abertura para esses espíritos se aproximarem, vir aqui só para uma ideia, um pensamento, uma inspiração, e acabamos nos deixando levar por essa afinidade, porque é tão sutil, tem tanta harmonia com esse lado sombrio que já habita no nosso coração, que se a gente não vigiar, a gente se deixa levar mesmo por essa ideia. Por isso, meus irmãos, precisamos alinhar com muita sabedoria, com muito esforço, a nossa vontade com padrões mais elevados. E eu digo que a gente tem que fazer isso com sabedoria e com esforço, porque, olha, não é fácil. Durante o dia, e eu me incluo nisso, nós oscilamos muito. Acontece uma coisa, a gente está feliz. Acontece outra, a gente já está triste. Surge uma coisa, a gente já está com raiva. Surge outra, a gente já está sem paciência. Oscilamos o dia inteiro. É difícil a gente conseguir passar um dia naquela mesma vibração de tranquilidade. É muito difícil. Frequentemente a gente se afeta muito pelo que vem de fora. Então, se a gente não percebe essas oscilações e presta um pouquinho mais de atenção com a vontade aqui dentro, a gente vai se deixar levar, ó, por essa correnteza de água aí, de emoções, sentimentos e vontades, e vai. E aí os espíritos vão se aproximando, a gente vai entrando naquela onda de pensamentos, e quando vê, já estamos aí, num processo de influência sutil que a gente nem imaginava. Meus irmãos, eduquemos a nossa vontade com muita perseverança para ela estar um pouquinho mais elevada. Porque aí nesses momentos de oscilações,
A gente não deixa o lado sombrio falar tanto, não. A gente irradia mais esse lado de amor que a gente está aprendendo com Jesus. Eduquemos a nossa vontade no caminho do bem. E a gente começa educando essa vontade, antes da gente falar alguma coisa, nos perguntar por que eu vou falar isso? Qual que é a minha intenção? Qual que é a vontade que está dirigindo essas palavras? Antes de fazer uma escolha, pensar qual que é a vontade que está aqui norteando essa escolha que eu estou fazendo. Pensar um pouco mais sobre isso. Até para que possamos estar com o coração mais em Deus, nosso Pai. Meus irmãos, hoje eu encerro por aqui o nosso encontro da nossa quarta-feira com essas palavras em nosso coração, convidando a todos nós, estamos aí já no meio da semana, a pensarmos um pouquinho mais a nossa vontade. Ela é como uma bússola, sabe? Essa bússola, ela está apontando para onde? Para um pouco mais elevado ou para o lado mais sombrio que a gente ainda tem? Está procurando educar esse lado ainda. A vontade é uma bússola. Para onde estamos apontando ela dia após dia? E dependendo de onde a gente aponta, a gente atrai certos espíritos ou repele. Meus irmãos, fiquemos com Jesus, que essas palavras elas possam florescer em nosso coração. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Que assim seja.